Meus queridos, meus amados amigos, graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos, que o Pai vos abençoe poderosamente nesse dia, vos guarde e vos livre de todo mal. É uma alegria estar aqui pela graça e misericórdia do Senhor para junto, uma vez mais nesta manhã, elevarmos a nossa voz em gratidão ao Pai e orarmos a Ele e agradecer a Ele por mais esse dia que Ele nos concede e levantarmos as nossas vozes em oração, pedindo Ele paz pelas nações, pedindo Ele proteção para todos que habitam sobre a face da terra. E eu quero, sem perca de tempo, quero ser objetivo aqui e trazer um texto da palavra do Senhor para nossa meditação nesta manhã, e logo em seguida nós estaremos elevando as nossas vozes aos céus e orando ao Pai pela bondade e misericórdia de Deus em favor de todos aqueles que habitam sobre a face da terra. Quero estar lendo o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, a partir do verso de número 13. Dois discípulos a caminho do Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido e que aconteceu, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro. E o mesmo Jesus aproximou-se e ia com ele. Mas os olhos deles estavam fechados para que não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleópatra, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, que não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que diz a respeito de Jesus Nazareno, que foi um varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes entregaram a condenação e a morte o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém eles não viram. E ele lhes disse: honesto e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito nas Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e o partiu e o deu. Abriram-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhe aconteceram no caminho
e como deles foi conhecido no partir do pão. Meus queridos e amados irmãos, eu fico maravilhado de ver a grandeza de Deus e a fraqueza do homem. Não era necessário que nenhum de nós tivéssemos tristeza, não é necessário que nós vivêssemos em aflição, não era necessário que nenhum de nós tivéssemos preocupações, como muitos têm preocupações e ansiedade que chega ao ponto, ou como alguém que pode chegar a um estado depressivo, que não consegue se reerguer, e alguns deles dão cabo da sua própria vida por falta de esperança. Nós estamos aqui diante de um fato real dos discípulos que estiveram com Jesus, que foi ensinado por ele tudo o que estava nos profetas, nas Escrituras, que ele instruiu, dizendo que ele ia enfrentar aquela cruz, que ele ia passar pelo processo da morte, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. E quando isso acontece, todos aqueles que foram ensinados pelo Senhor, parece que essas palavras apagaram da sua mente e não puderam crer que o Senhor havia de ressuscitar. Mas no terceiro dia, já pela madrugada, Maria Madalena e algumas outras irmãs foram até o sepulcro e viram e que o Senhor não estava lá, a pedra tinha sido removida, e elas tiveram uma visão de um anjo, e o anjo instrui e diz que o Senhor havia ressuscitado. Meus queridos, meus amados irmãos, e essa tristeza invadiu o coração daqueles que foram ensinados pelo Senhor, mesmo Maria trazendo esta revelação, desta visão que ela teve, muitos não podiam acreditar. Estava indo dois deles para uma aldeia distante de Jerusalém, chamada Emaús. Eu tive fazendo uma pesquisa, o significado dessa palavra Emaús. Emaús aparece como uma fonte e também como um rio quente, água quente, e ainda aparece como conselho. Uma palavra chamada de conselho, e aqui eu posso ver a bondade e a misericórdia de Deus e a fraqueza do homem. Aqueles dois homens voltam para casa triste, decepcionado, porque esperava que Jesus ia remir a Israel, libertar o seu povo da escravidão e da opressão de Roma. Mas Jesus agora havia morrido e a sua esperança se desfez. Ouviu os ensinamentos, tudo quanto o Senhor havia falado com eles, e eles mesmo assim não puderam crer. Ele aí ia caminhando triste, sem ânimo, voltando para sua aldeia, disse: está tudo acabado. E o mesmo Jesus os alcança e os aproxima deles e começa a caminhar com eles e pergunta que palavra era aquela que eles estavam conversando pelo caminho e por que eles estavam tristes. O Senhor, Ele preocupa comigo, Ele preocupa com você, Ele nos ama, Ele sabe dos nossos sentimentos. Ele não nos criou para sermos tristes, Ele nos criou para sermos alegres, porque a nossa alegria, a nossa força é a alegria do Senhor também. E aqueles homens começam a dizer: porventura, você é o único peregrino que não sabe os últimos acontecimentos em Jerusalém? E Jesus diz: quais? A respeito de Jesus o Nazareno, varão poderoso diante de Deus e dos homens em palavras e em obra, como os nossos sacerdotes, os nossos príncipes condenaram e levaram e o crucificaram naquela cruz. Nós tínhamos esperança que Ele ia nos libertar do império de Roma, mas já é o terceiro dia, é verdade que Ele disse que Ele seria crucificado, mas que no terceiro dia Ele haveria de ressuscitar. E foram falando com Ele, abrindo as Escrituras. E quando chega na aldeia chamada Emaús, Jesus fez como que ia mais à frente, e eles os constrangeram, disse: Senhor, venha e fica conosco, já é tarde, o sol já está se declinando, fica conosco hoje. Convidou Jesus e Jesus entra com ele, e quando Jesus parte o pão e dá, os olhos deles se abrem, e eles puderam ver que era Jesus.
E quando eles viram que era Jesus, foram tomados de uma alegria tamanha e queria conversar com Jesus, mas Jesus desaparece. E eles tomam uma alegria tão grande que aí já não tinha mais noite, já nada mais era tarde. Eles constrangeram Jesus ficar porque era tarde, mas eles imediatamente voltam aonde estavam os irmãos em Jerusalém. E quando chegam, encontram os 11 ali reunidos, e eles chegam para contar que o mestre tinha ressuscitado, que já tinha aparecido a eles. Antes mesmo deles dar notícia, eles receberam uma notícia que o Senhor havia também apresentado aos outros 11. Meus queridos e amados irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso, e Ele só se revela para aquele que o busca. Mesmo em fraqueza, como estava aquele seu discípulo que foi instruído, que ouviu dos lábios do Senhor, que foi tocado por Ele, foi alimentado por Ele, mesmo assim duvidava. Por isso Ele diz assim: bem-aventurado é aquele que não me viu e crê, quando Ele fala para Tomé: eis-me aqui, Tomé, toca aqui, coloca o seu dedo na minha chaga, coloca aqui, porque Tomé disse: se não visse o sinal dos cravos, o sinal da lança que havia ferido ele do lado, de maneira nenhuma acreditava. E o Senhor apareceu, diz: toca aqui o seu dedo. E Tomé lhe diz: Deus meu e Senhor meu. Ele alegrou, não precisou de tocar, mas ele viu. O Senhor, Ele conhece a minha e a sua fraqueza. Ele conheceu a fraqueza daqueles dois homens que o amavam e que estava triste, porque não entendeu a revelação da palavra de Deus, as palavras que o Senhor havia falado com ele. Quem sabe eu e você também não estamos entendendo 100% os planos da salvação do Senhor, mas que o Senhor, assim como Ele apresentou aqueles dois homens no caminho de Emaú, Ele possa se revelar a ti, apresentar a você que talvez está tendo dificuldade para compreender, que saber que o Senhor, Ele virá sobre as nuvens do céu, e nós nos subiremos e encontraremos com Ele, estaremos com Ele na eternidade, que nós iremos receber um corpo glorioso igual ao dele, e que nós estaremos lá naquela cidade santa, onde não haverá luz do sol nem da luz, porque a glória do Senhor, a própria luz do Senhor nos iluminará. Pensa nisso no dia que se chama hoje, que o Espírito Santo de Deus, somente Ele pode descortinar diante dos seus olhos este amor imensurável de Deus, este amor que não há palavra que possa descrevê-lo, porque Ele é muito mais além do que a mente e o entendimento humano possa aproximá-lo. Mas eu sei que Ele nos ama, eu sei que Ele ama você, e eu sei que quando você está andando por um caminho triste, o Senhor Jesus está do seu lado conversando com você. Talvez você não entenda como não entendeu aqueles dois discípulos, mas Ele vai te revelar no momento certo. Quero orar ao Pai neste momento. Vamos falar com Ele. Eleva a sua voz. Fala com Ele das suas necessidades neste momento. Pai querido, Pai santo, Pai amado, graças te dou pela sua misericórdia, pelo seu amor, para com cada um que habita sobre a face da terra. Porque por mais que o Senhor nos ensina, que o Senhor fala conosco através da Tua palavra, que o Senhor deixou a Tua palavra de vida eterna, a Tua palavra de poder, a Tua palavra que é água, que mata a sede, que é pão, que é luz, a Tua palavra, ó Senhor, é maravilhosa, e muitas vezes nós não conseguimos compreendê-la na totalidade, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que revela o que está escondido. Que o Senhor venha revelar o seu amor a cada um desses que agora oram comigo, aqueles que estão duvidando, aqueles que também estão como os discípulos que foram ensinados por Senhor, que duvidou da sua ressurreição, mas o Senhor mesmo assim aparece a eles para que eles pudessem ver, e a alegria deles foram tamanha. Revela, Senhor, a tua presença, que o Senhor é um Deus maravilhoso, que o Senhor vive, que o Senhor reina, que o Senhor está no meio de nós. Revela, Senhor, a esses que agora oram comigo. Revela, Senhor, aquele que está triste, aquele que está fraco, para que a alegria do Senhor possa invadir os seus corações, as suas mentes, sua alma e seu espírito,
Assim como a alegria do Senhor invadiu a mente daqueles homens que estavam com o Senhor e que no momento do partir do pão, o Senhor permitiu que eles reconhecessem o Senhor. Querido Deus e Pai, proteja todos que estão na face do planeta, guarda todos, Pai, que estão na face da terra. Senhor, socorre aquele que está passando por aflição, socorre, Senhor, aquele que está gemendo, cura, Senhor, aquele que está enfermo. Senhor, supre aquele que tem necessidade neste momento. Senhor, vai na frente e abre a porta que está fechada para a sua ovelha, para o seu rebanho, porque o Senhor tem a chave que abre todas as portas. Guarda, Pai, todos em teu amor, livra-os de todo mal e concede a paz e um dia abençoado a todos estes que agora estão comigo. Que aonde, Senhor, chega esta minha voz, que chega a unção do teu Espírito, do teu poder, que chega a tua luz que ilumina, para que possa ver a tua grandeza, que tu és um Deus que veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. É o que eu te peço, e Deus de já, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, meus amados irmãos, muito obrigado, meus amigos, por ter estado comigo uma vez mais nesta manhã e ter unido as vossas vozes comigo e orado ao Pai e clamado aos céus no dia que se chama hoje. Que todos vocês tenham um dia maravilhoso, abençoado, guardado pelo Pai das luzes. Que o Senhor faça com que o dia de vocês seja próximo, que seja cheio de realizações, cheio de alegria, e que você possa retornar à tarde para o seu lar, realizado, feliz e alegre e glorificando a Deus. Um grande abraço deste servo, que aonde que chegar este meu abraço, que chega também as potentes mãos do Senhor, tocando com sua glória na sua vida, e te abençoando e te fortalecendo, e levando alegria e paz. Eu sou Francisco Ribeiro, e esta foi mais uma oração da manhã aqui no canal Missão Palavras Vivas. Um forte abraço a todos vocês, fiquem na paz e até amanhã, em nome de Jesus, nós nos encontraremos aqui no canal Missão Palavras Vivas. Quero pedir a você que ainda não está inscrito aí no canal, que nos ajude escrevendo aí no canal e nos ajudando a levar essa mensagem de esperança aos corações daqueles por quem o Senhor Jesus tomou o lugar deles ali naquela cruz, para que eles também possam alegrar, que eles possam ter paz, que possam ter vida e vida em abundância. Nos ajude, compartilha esta oração, esta palavra nesta manhã com alguém que precisa de um renovo, de uma esperança, que precisa de forças que vêm do céu para continuar nessa jornada. Forte abraço, fique na paz e até amanhã, em nome de Jesus. Muito obrigado.